dia, graça e paz, querido irmão e amigo. Vamos ler o texto de Romanos, capítulo 15, o versículo 7, que diz assim: Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Aqui nós temos um mandamento: aceitem-se uns aos outros. Necessidade de aceitação é algo comum a todos nós, seres humanos. E a igreja, com certeza, deve ser uma referência em aceitação. As pessoas precisam chegar na igreja e serem recebidas, aceitas, amadas. As pessoas precisam sentir-se fazendo parte do corpo, parte ali do grupo, da igreja. Então ele fala que esse mandamento que nós devemos fazer uns com os outros, devemos nos aceitar uns aos outros, assim como Cristo nos aceitou. Você já parou para pensar nisso? Como que Cristo aceitou você? Você era obediente a Deus, você fazia somente as coisas que agradavam a Deus, você andava com Deus, obedecia a Deus, buscava a Deus constantemente. Era assim que era a sua vida quando Cristo decidiu dar-se totalmente, morrer naquela cruz e te aceitar no seu reino. Foi assim? Com certeza que não. Se você realmente buscou o Senhor, se arrependeu dos seus pecados, entregou sua vida a Jesus, você sabe que não era dessa maneira. Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A Bíblia fala em Romanos, aqui mesmo, capítulo 5, que essa é a grande prova do amor de Deus por nós. Cristo deu a sua vida, Ele não deu a sua vida por pessoas justas, íntegras, obedientes, mas Ele deu a sua vida por pecadores. Ele se entregou por nós. Lá em Romanos, Efésios, capítulo 2, vai dizer que estávamos mortos em delitos e pecados. Éramos filhos da desobediência, andávamos distante de Deus, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, nos deu Jesus. Jesus veio e deu a sua vida por nós, para que nós possamos ter vida nele. Então ele nos aceitou dessa maneira. Ele nos aceitou sendo como nós éramos. E assim diz o texto, que nós devemos nos aceitar uns aos outros. Isso não significa que devemos aceitar os pecados, que devemos nos conformar aos pecados. Não tem problema. Não tem problema se você faz isso de errado, aquilo de errado, se você é assim, assado, e fazendo coisas que não agradam a Deus, em desobediência, e passar a mão por cima de tudo. Jesus não faz isso. Jesus sempre falava: a tua fé te salvou, vai e não peques mais. Jesus sempre falava isso para as pessoas. Ele ama o pecador, mas não ama o pecado. É assim que nós devemos fazer também. Aceitar uns aos outros não significa aceitar que a pessoa continue vivendo no pecado, aceitar o pecado da pessoa, mas significa aceitar a pessoa como ela é, sem parcialidade, sem preconceito, sem pré-julgamento, sem colocar a pessoa numa forma, num monte de normas que nós estabelecemos como sendo a pessoa tem que ser daquele jeito, tem que falar daquela maneira, tem que agir daquela maneira para que ela seja aceita, ela tem que ser assim. Então nós temos que tirar de nós todo o preconceito, toda a parcialidade, tudo isso do nosso coração, para podermos aceitar uns aos outros. Lá em Tiago tem um texto bem interessante, Tiago capítulo 2, que vai dizer assim: Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fica em pé ali,
ou sente-se no chão junto ao estrado onde ponho os meus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? E aí ele diz também aqui no versículo 8 de Tiago 2, se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Então ele está justamente falando que não podemos tratar o outro com parcialidade. Meu querido irmão, que nós possamos realmente colocar em prática esse mandamento, aceitar ao outro. Existe alguém que você não aceita? Existe alguma pessoa que você sente que tem tratado de forma parcial ou por preconceito? Existe no seu coração algo dessa natureza? Você sente que você não consegue aceitar porque você é uma pessoa preconceituosa ou uma pessoa que delimita, né? Sabemos que na igreja, todo aquele que vem a Jesus tem somos iguais no sentido que temos o mesmo valor para Deus. E assim nós devemos dar também o mesmo valor uns para os outros. Aceitemos uns aos outros, que a igreja seja uma comunidade de amor e de aceitação. Que as pessoas sintam isso quando estiverem conosco, quando entrarem no templo, quando estiverem se relacionando conosco de alguma maneira, que nós possamos demonstrar essa aceitação assim como Cristo nos aceitou. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse dia, louvamos o teu nome pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor tão grande que nos aceitou em Cristo, como éramos, ó Deus, pecadores, sujos, distantes do Senhor, mas o Senhor nos aceitou e transformou a nossa vida pelo poder que há no sangue de Jesus. Pai, muito obrigado. Obrigado pelo teu amor tão grande. Que nós possamos também demonstrar esse amor. Tira de nós todo o preconceito, tira de nós toda a parcialidade, mas que possamos tratar os outros com amor, com misericórdia, com compaixão, ó Deus. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a olhar o outro, assim como o Senhor também olha, ó Pai. Pai querido, Pai amado, tem misericórdia. Continuamos sempre clamando a Ti, ó Deus, pela nossa cidade, pelo nosso país, que tanto carece, ó Pai, do poder do Senhor, da salvação do Senhor. Que, ó Deus, o Senhor venha, ó Deus, a falar aos corações, ó Pai. Que a Tua igreja continue sendo uma ferramenta, um instrumento nas mãos do Senhor, para testificar do Teu grande amor em Jesus. Ó Pai, que vidas sejam alcançadas nesse tempo difícil que estamos vivendo, mas que possamos ver os corações se rendendo diante do Senhor. Pai querido, Pai amado, muito obrigado pelo Teu amor. Mais uma vez te agradecemos e te pedimos que nos ajude e nos abençoe. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão e amigo, que você e a sua família tenham um dia na presença de Jesus.